Imagine por um instante que você está no comando de uma aeronave, o vento batendo de leve nas asas, o céu límpido à sua frente. Tudo parece perfeito, até que, de repente, o mundo vira de cabeça para baixo. Foi exatamente isso que aconteceu com Dali Black, um jovem piloto de apenas 19 anos, em um dia que parecia comum demais para terminar em tragédia. Mas o que ele viveu naquele momento não foi apenas um acidente, foi um encontro com o além, uma experiência que desafia tudo o que sabemos sobre vida e morte. Era uma manhã tranquila no aeroporto de Hollywood Burbank, na Califórnia. O céu estava sem nuvens, o ar parado, condições ideais para voar. Dali e sua equipe, o instrutor Chunk e o capitão Jean, se preparavam para decolar em um Navajo Turbo, uma aeronave elegante, de 2 motores, capaz de levar até 10 passageiros. Naquele dia, porém, não havia ninguém a bordo além deles. A missão era simples, transportar documentos bancários entre cidades. Nada que sugerisse o pesadelo que estava por vir. Minutos antes da decolagem, algo incomum aconteceu. Dali e Chunk trocaram de lugar. O instrutor assumiu o assento do copiloto, enquanto Jean permaneceu no comando. Dali, por sua vez, ocupou um terceiro assento temporário. Uma mudança aparentemente insignificante, mas que, mais tarde, se revelaria crucial. Afinal, como culpar alguém por um acidente se essa pessoa nem sequer estava nos controles? A decolagem começou como qualquer outra. A aeronave ganhou velocidade, as rodas deixaram o chão, o nariz se ergueu. Tudo parecia normal. Até que, de repente, algo deu errado. A altitude não aumentava como deveria. O avião, apesar de inclinado para cima, não subia. Dali percebeu o perigo, mas antes que pudesse reagir, ouviu sons estranhos, um alerta silencioso de que algo terrível estava prestes a acontecer. Foi então que Chunk, o instrutor, agarrou os controles com força. Dali ergueu as mãos instintivamente, e no mesmo instante, o outro piloto as puxou contra seu peito, como se tentasse evitar o inevitável. Mas já era tarde demais. Em uma fração de segundo, a aeronave se chocou contra um mausoléu de 7 andares a 217 km/h. O impacto foi brutal, arrasador. Não houve escapatória, nem chance de reação. Os 3 pilotos foram arremessados contra a estrutura de concreto com uma violência que não deixava dúvidas, ninguém sobreviveria àquilo. E, de fato, não sobreviveram. Ou pelo menos, não como esperavam. Dali se viu flutuando acima do cenário de destruição, olhando para baixo como se assistisse a um filme. 3 corpos jaziam ali, inertes. Ele não reconheceu nenhum deles de imediato. Não se lembrava de quem era, de onde estava, nem mesmo de que era um piloto. Apenas observava, atônito, até que, aos poucos, a realidade começou a se encaixar. Primeiro, identificou Jean. Depois, Chunk. E então, com um choque, percebeu que o terceiro corpo era o seu próprio. A cena era surreal. Ele podia ver suas roupas, as calças impecáveis, os sapatos de ponta fina que tanto gostava, a camisa ainda intacta. Como isso aconteceu? Pensou. Eu tinha tanto pela frente. A tristeza o invadiu por um instante, mas não havia dor, nem medo. Apenas uma estranha sensação de paz, como se o tempo tivesse parado. Os relatórios da autópsia confirmariam depois, o impacto contra o mausoléu havia sido fatal para os outros 2 pilotos. A força da colisão rompeu vasos sanguíneos, causando hemorragias internas irreversíveis. Para Dali, porém, o destino reservava algo diferente. Ele caiu de uma altura de mais de 20 metros, sofrendo um segundo impacto ao atingir o solo, um choque tão violento que, em condições normais, teria sido letal. Mas não foi. Os socorristas chegaram e encontraram os 3 pilotos em estado crítico. Dali tinha cortes profundos por todo o corpo, mas nenhuma gota de sangue escorria. O mesmo acontecia com os outros 2. Um deles estava decapitado, o outro com o abdômen aberto, mas nenhum sinal de hemorragia. Engenheiros da Lockheed, que investigaram o acidente, concluíram: os 3 estavam mortos. Clinicamente, não havia mais o que fazer. Enquanto isso, Dali observava tudo de cima,
como se estivesse em um lugar fora do tempo. Demorou cerca de 20 segundos para entender o que via. Aquele é o Gene. Aquele é o Chunk. E aquele, sou eu. A confusão deu lugar à clareza. Foi um acidente de avião. O Navajo, prefixo N9150Y. Eu estava lá. Mas como podia estar morto se nunca se sentirá tão vivo? Como seu corpo podia estar ali, inerte, enquanto ele tinha plena consciência de si mesmo? O mausoléu que os recebeu não era um lugar qualquer. Chamava-se Portal das Asas Dobradas e homenageava pilotos famosos, como Amelia Earhart e os irmãos Wright. Uma ironia do destino, 3 aviadores perderam a vida exatamente onde outros, lendários, eram lembrados. O acidente se tornou um dos mais simbólicos da história da aviação americana, e anos depois, Dali foi homenageado com uma placa no mesmo local. Ao lado de nomes ilustres, sua trajetória foi gravada para sempre, acompanhada de uma pergunta simples, mas profunda: você acredita em Jesus Cristo? Hoje, Dali conta essa história não como um sobrevivente de um acidente, mas como alguém que teve um vislumbre do que existe além da vida. Ele morreu naquele dia, sim. Mas voltou para contar o que viu. E o que viu o transformou para sempre. Descobrir algo novo sobre a realidade que nos cerca? Sim, eu estava lá em cima, suspenso acima daquele cenário de destruição, e a paz que me envolvia não era apenas ausência de dor ou medo, era algo muito mais profundo. Não era uma tranquilidade passageira, mas uma certeza absoluta de que tudo estava exatamente como deveria estar. Não havia espaço para dúvidas, nem para questionamentos. Era como se, de repente, eu tivesse acesso a uma verdade que sempre esteve ali, mas que eu nunca havia enxergado. E essa verdade era simples: eu não era apenas aquele corpo quebrado no chão. Eu era algo muito maior. Aquela sensação de paz não me deixou nem por um instante. Mesmo quando voltei, mesmo quando acordei no hospital e senti a dor física pela primeira vez, as costelas fraturadas, o rosto inchado, a visão turva, a paz interior permaneceu. Era como se uma parte de mim já soubesse que tudo aquilo era temporário, que o verdadeiro eu não estava limitado àquele corpo ferido. E mais do que isso, eu sabia que não estava sozinho. Havia algo, ou melhor, alguém, comigo, me guiando, me sustentando, mesmo quando eu não conseguia entender completamente. Quando acordei, a primeira coisa que percebi foi a luz. Não uma luz comum, como a do sol ou de uma lâmpada, mas uma luminosidade que parecia vir de dentro das coisas, das pessoas, até mesmo do ar. Era como se o mundo tivesse ganhado uma nova camada de significado, uma profundidade que eu nunca havia notado antes. E com essa luz, veio uma clareza que nunca mais me abandonou. Eu não precisava de explicações complicadas. Eu sabia. Sabia que Deus era real, sabia que Jesus era quem ele dizia ser. Sabia que a vida não terminava ali, naquele leito de hospital. E sabe o que mais? Essa certeza não era apenas para mim. Ela é para você também. Você pode estar assistindo a isso agora e pensando: isso parece loucura. Como alguém pode ter tanta certeza? Mas eu não estou aqui para convencer você com argumentos filosóficos ou teológicos. Estou aqui porque vivi isso. Porque morri e voltei. Porque vi com meus próprios olhos, ou melhor, com os olhos da minha alma, que existe algo além do que podemos tocar, ver ou medir. E a pergunta que não quer calar é: o que você vai fazer com isso? Você pode escolher ignorar. Pode dizer que é apenas uma história, um delírio de um homem que quase morreu. Mas e se for verdade? E se, no fim das contas, a única coisa que realmente importa é o que você decide fazer com Jesus? Porque, no fundo, não é sobre religião, dogmas ou rituais. É sobre um relacionamento. É sobre reconhecer que você foi criado para algo maior, que sua vida tem um propósito, e que esse propósito está ligado a ele. Eu tinha 19 anos quando isso aconteceu. Não era um santo. Não era um teólogo. Era apenas um jovem que achava que tinha tempo de sobra para acertar as contas com Deus. Mas a vida não espera. Ela não dá segundas chances quando você menos espera. E quando eu acordei, não havia mais espaço para adiamentos.
Havia apenas uma urgência: viver o que eu havia descoberto. Porque, no fim das contas, não importa o que você faça nesta vida, se será rico, famoso, bem-sucedido. O que realmente importa é para onde você vai quando ela acabar. E essa escolha é sua. Hoje. Agora. Não amanhã. Não quando for mais conveniente. Porque a verdade é que nenhum de nós sabe quanto tempo temos. E se há uma coisa que aprendi naquela experiência, é que a eternidade não é algo que começa depois da morte. Ela começa no momento em que você decide viver para algo maior do que você mesmo. Então, eu pergunto novamente, o que você vai fazer com Jesus? Porque essa resposta vai definir tudo. Não apenas o seu futuro, mas o seu presente. E acredite, vale a pena descobrir. É a realidade que ele nos prometeu. E sabe o que mais? Essa luz não era apenas brilhante, ela era viva. Ela pulsava com uma presença que eu não consigo explicar em palavras humanas, porque não existe comparação. Era como se cada partícula daquela luz fosse um pensamento de Deus, uma expressão pura do seu amor. E quando eu olhei para ela, não foi com os olhos do corpo, mas com algo muito mais profundo. Era como se minha alma estivesse sendo abraçada por uma verdade que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha parado para enxergar. E então, eu vi a cidade. Não uma cidade como as nossas, feita de concreto e asfalto, mas uma estrutura que parecia respirar. As paredes não eram de pedra, mas de algo que brilhava como ouro, porém mais leve, mais translúcido, como se fossem feitas de luz solidificada. E acima delas, torres que não tinham fim, subindo em espirais perfeitas, como se desafiassem a própria gravidade. Mas o mais impressionante não era a arquitetura, era a vida que fluía ali. Não havia pressa, não havia competição, não havia medo. Tudo existia em perfeita harmonia, como se cada detalhe tivesse sido pensado para revelar a glória de Deus. E as pessoas, as pessoas, não eram sombras ou espíritos vagos. Eram seres reais, plenos, com rostos que irradiavam uma alegria que eu nunca tinha visto na terra. Alguns me reconheceram, mesmo que eu não os conhecesse. Eles sorriam como se dissessem, você chegou. Finalmente. E não havia julgamento, não havia cobrança. Apenas uma aceitação tão profunda que me fez entender, naquele instante, que o amor de Deus não é algo que conquistamos, é algo que já nos foi dado. Mas aqui está a parte que mais me marcou, eu não estava lá como um visitante. Eu estava lá como alguém que pertencia àquele lugar. E isso mudou tudo. Porque, veja bem, se o céu é real, e eu sei que é, então a vida aqui na Terra não é um acaso. Não é um teste aleatório. É uma preparação. Cada escolha, cada palavra, cada ato de amor ou de egoísmo está escrevendo a história do que virá depois. E a pergunta que não quer calar é: você está vivendo como alguém que já sabe para onde vai? Porque, no fim das contas, não importa se você é um cientista, um empresário, um piloto ou um estudante. Não importa se você se considera lógico ou emocional. O que importa é se você já decidiu o que vai fazer com Jesus. Porque ele não é uma teoria. Não é uma opção entre tantas. Ele é a porta. E a porta está aberta. Agora. Hoje. Não quando for mais fácil, não quando você tiver tempo. Porque o tempo é agora. E a eternidade já começou. É para isso que ele te criou. Se você está ouvindo esta voz novamente, a pergunta é clara: o que você fará com Jesus? Ele será o seu Salvador? Será o seu Senhor? Porque, se for, o céu é o seu destino garantido. O amor de Deus não é como qualquer outro amor. É um amor que não impõe condições, que não negocia, que não se cansa. Até o 6º período da minha vida, eu só conheci um tipo de amor, o amor que cobra, que exige, que se retira quando as coisas não saem como esperado. Faça isso e você será amado. Faça aquilo e será rejeitado. Mas o amor de Deus é puro, incondicional, constante. É amor sem asteriscos, sem letras miúdas. E se hoje você não se sente amado, saiba que no céu não faltará amor. Não será apenas o amor de Deus, não será apenas o amor de Jesus,
o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que a Bíblia diz ser mais chegado que um irmão. Você terá milhões e milhões de irmãos e irmãs em Cristo, todos amando você sem reservas, sem julgamentos, sem limites. Isso, para mim, é uma das coisas mais emocionantes da eternidade. Estar com Deus já é a maior bênção, claro. Estar onde Jesus está, viver na presença dele, é o ápice. Mas o amor entre os irmãos, é como se finalmente pudéssemos respirar. Aqui na Terra, é como se estivéssemos tentando encher os pulmões, mas o ar simplesmente não chega. Alguém parece estar sugando o oxigênio ao nosso redor. Lutamos para respirar, mas algo sempre falta. Esse é o mundo, um lugar onde o amor verdadeiro é raro, onde a conexão genuína é uma exceção. Mas nós fomos feitos para isso. Fomos criados à imagem de Deus, e o nosso coração anseia por comunhão com Ele. E essa comunhão é possível, agora mesmo, através de Jesus. Ele é o caminho. O caminho para o céu, para a vida abundante, para o amor que perdoa, que liberta, que não cobra nada em troca. Sem culpa. Sem pressão. Ele se importa com você. Ele cuida de você. Se você está desanimado, volte-se para Jesus. Pegue uma Bíblia, uma boa Bíblia, e leia as palavras em vermelho. Se não tem uma, arranje uma. As versões mais antigas costumam ser mais fiéis. Comece pelas palavras de Cristo. Veja o que ele disse. Observe o que ele fez. Porque Jesus afirmou: quem me vê, vê o Pai. Se você o rejeita, está rejeitando o próprio Deus. Se o aceita, está abrindo a porta para o Pai. Tudo depende dele. Sou empresário, sou piloto, já me aposentei. Mas, no fim, tudo se resume a uma coisa: o que você fará com Jesus, o Messias? Com o Evangelho que Deus enviou à Terra? Você não precisa ser um teólogo. Não precisa frequentar uma igreja toda semana. Não estou dizendo para mudar de congregação agora, se já tem uma. O que estou dizendo é: coloque a sua mão na mão de Jesus. Segure-a com o seu coração. Diga: toma-me, sou seu. Entrego a minha vida a ti. No cockpit de um avião, especialmente nos grandes jatos, sempre há mais de um piloto. Antes eram 4, depois 3, agora 2. Em breve, talvez apenas um, mas não vamos entrar no assunto da inteligência artificial pilotando aviões. O que importa é que, na cabine, é fundamental definir quem está no comando. Quem está realmente pilotando a aeronave? Há procedimentos claros. Se o comandante passa o controle para o copiloto, ele diz: a aeronave é sua. E o copiloto responde: eu tenho o controle. Essa transferência de autoridade fica registrada na caixa preta. É uma questão de segurança. Quem está no comando? Quem toma as decisões? Pode ser o piloto da direita ou da esquerda, não importa. O essencial é saber quem está pilotando. A vida é como esse voo. E, para mim, quando era jovem, tomei uma decisão, entreguei o controle da minha vida a Jesus Cristo. Disse: eu sou como este avião. Estava tomando as decisões sozinho. Agora, entrego os controles a ti. Diga-me para onde ir, qual altitude voar, qual velocidade manter. Eu seguirei as tuas ordens. Essa é uma vida rendida. Você não precisa fazer isso todos os dias, a cada hora, para garantir o céu. Mas eu escolhi viver assim, e minha esposa, Paula, também. Todas as manhãs, perguntamos: Senhor, o que queres que façamos com as nossas vidas hoje? E, com tudo o que tem acontecido no mundo, chegamos a um ponto em que dizemos: Senhor, acreditamos que podemos estar vivendo os últimos dias antes do arrebatamento. Nós cremos no arrebatamento. E nos perguntamos: se só nos restasse um ano, o que faríamos? Que cartas escreveríamos para nossa família? Que atividades priorizaríamos? Quantas coisas deixaríamos de lado, porque, afinal, só temos um ano? Não precisamos mais disso ou daquilo. Há muito que pode ser descartado para focarmos no que realmente importa. Tudo isso para dizer uma coisa: a decisão mais importante que você tomará na vida é a mesma que mencionamos no início.
O que você fará com Jesus? Ele é o Filho de Deus? Foi o Messias enviado à Terra? É o presente gratuito que todos podemos receber, se apenas estendermos a mão e aceitarmos. Em Apocalipse 3:20, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Há uma maçaneta do lado de dentro do seu coração. Não há como abri-la de fora. Só você pode girá-la. E, quando fizer isso, diga: Jesus, não entendo tudo. Não quero ser um erudito. Não me importo com debates teológicos. Só quero ir para o céu. Quero uma vida melhor aqui na terra, enquanto isso. Vem para o meu coração. Vem para a minha vida. Se você fizer isso de verdade, Julie, algo extraordinário acontece. Já conversei com tantas pessoas que achavam que iriam para o céu, mas não tinham certeza. Quando finalmente abriram a porta para Jesus, quando realmente o receberam, suas vidas mudaram. E não foram apenas dezenas. Foram centenas, milhares. Porque, no momento em que você diz sim, algo dentro de você se transforma. Não é mágica. É poder. É o Espírito Santo tomando residência no seu coração. E, de repente, você percebe que nunca mais estará sozinho. Nunca mais precisará lutar sozinho. Nunca mais precisará se perguntar se é amado. Porque ele está ali. E ele nunca vai embora. Confiança absoluta. Não é apenas acreditar que ele existe, mas acreditar que ele age. Que ele se importa. Que ele intervém. Porque fé não é um sentimento passageiro, é uma decisão. Uma escolha diária de dizer: eu não entendo tudo, mas eu confio em ti. E quando você faz essa escolha, algo extraordinário acontece. As montanhas que pareciam intransponíveis começam a tremer. Os diagnósticos que antes traziam desespero se transformam em testemunhos. As portas que estavam trancadas se abrem. Por que Deus não nos chamou para viver uma vida medíocre, cheia de limitações e desculpas? Ele nos chamou para viver no sobrenatural. Para andar sobre as águas, não apenas olhar para elas. Você já parou para pensar no que aconteceria se, hoje mesmo, você decidisse orar com fé de verdade? Não com palavras vazias, mas com a certeza de que Deus está ouvindo e que Ele é capaz? Jesus não disse: peça qualquer coisa e talvez eu faça. Ele disse: peça qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Isso não é promessa de um guru ou de um líder religioso qualquer. É a palavra do próprio Criador do universo. Do mesmo Deus que falou e as estrelas surgiram. Do mesmo Deus que disse: haja luz e a escuridão se dissipou. E sabe o que mais? Ele não está esperando que você seja perfeito para agir. Ele não está esperando que você tenha todas as respostas. Ele está esperando que você diga sim. Que você se renda. Que você pare de lutar sozinho e deixe que ele lute por você. Porque quando você faz isso, a batalha já não é mais sua, é dele. E ele nunca perde. Olhe para a história de Paulo. Um homem que perseguiu cristãos, que aprovou mortes, que respirava ameaças. Mas quando encontrou Jesus, sua vida virou de cabeça para baixo. Ele não se tornou um homem melhor por esforço próprio. Ele se tornou um homem transformado porque permitiu que o poder de Deus operasse nele. E o mesmo pode acontecer com você. Não importa o que você fez, não importa o que disseram que você é, não importa o tamanho do seu erro. Deus não olha para o seu passado, ele olha para o seu potencial. Para o que você pode se tornar quando ele entrar em cena. E quando ele entra, as coisas mudam. Não é teoria. Não é filosofia. É realidade. Minha esposa poderia ter aceitado o diagnóstico. Poderia ter se entregado ao medo. Poderia ter dito: bem, é o que é. Mas ela escolheu acreditar. Escolheu declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Escolheu viver pela fé, não pelas circunstâncias. E hoje, décadas depois, ela não é apenas uma sobrevivente, ela é uma guerreira. Uma prova viva de que Deus não nos abandona no vale da sombra da morte. Então, eu pergunto a você: o que você está esperando? O que está segurando você? O medo?
A dúvida? A vergonha? Deixe isso para trás. Porque Deus não está interessado no que você foi. Ele está interessado no que você pode ser. E Ele está pronto para fazer infinitamente mais do que você pode imaginar. Basta você dar o primeiro passo. Basta você dizer sim. Basta você acreditar não com a cabeça, mas com o coração. Porque no final das contas, fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar em quem as tem. E esse alguém é Jesus. O mesmo que te amou antes de você nascer. O mesmo que morreu na cruz por você. O mesmo que ressuscitou para te dar vida. Ele está aqui. Ele está esperando. E ele nunca, jamais, vai te abandonar. Sua vida. Mas eu te pergunto, se você pudesse escolher entre uma existência cheia de incertezas, medos e um fim sem esperança, ou uma jornada de paz, propósito e a certeza de uma eternidade ao lado de quem te ama incondicionalmente, qual você escolheria? Porque é exatamente isso que está em jogo. Não é uma questão de religião, rituais ou tradições vazias. É sobre uma escolha pessoal, íntima, que define não apenas o seu futuro, mas o seu presente. Quando você entrega sua vida a Jesus, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser um passageiro perdido em meio à tempestade e se torna filho de um rei que governa o universo. E filhos não vivem com medo. Filhos vivem com confiança. Você já parou para pensar por que tantas pessoas, mesmo as mais bem-sucedidas, ainda se sentem vazias? Porque o dinheiro, o poder e o reconhecimento nunca são suficientes. Porque fomos criados para algo maior. Fomos feitos para viver em comunhão com Deus, e nada neste mundo pode preencher esse espaço. Nada. Nem a fama, nem o sucesso, nem as conquistas. Só Jesus. E quando falamos de morte, não estamos falando do fim. Estamos falando de uma passagem. Uma porta que se abre para a verdadeira vida. Imagine só, você fecha os olhos aqui, no instante seguinte, acorda em um lugar onde não há dor, não há lágrimas, não há despedidas. Onde cada respiração é pura alegria, cada olhar é cheio de amor, e cada momento é uma celebração eterna. Isso não é um conto de fadas. É a promessa de Deus para aqueles que o escolhem. Mas aqui está a verdade que muitos não querem ouvir: você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa dizer sim. Jesus não está procurando heróis. Ele está procurando corações dispostos. Corações que, mesmo frágeis, mesmo quebrados, mesmo cheios de dúvidas, ainda assim confiam nele. Porque é nessa confiança que a transformação acontece. É nessa entrega que a paz invade a alma. É nesse sim que a eternidade começa. E se você ainda está com medo, se ainda há uma voz dentro de você dizendo: e se for tarde demais, eu te digo, nunca é tarde demais. Enquanto você estiver respirando, enquanto seu coração ainda bater, a porta está aberta. Jesus não desiste de você. Ele não vira as costas. Ele não se cansa de esperar. Ele está aqui, agora, estendendo a mão. Tudo o que você precisa fazer é segurar. Então, hoje, neste exato momento, você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo como se a vida fosse apenas este breve instante entre o nascimento e a morte. Ou pode aceitar o convite de quem te criou, de quem te conhece melhor do que você mesmo, e descobrir que a vida real começa quando você diz sim a ele. Não espere o amanhã. Não espere uma crise, uma perda ou um susto para tomar essa decisão. Faça isso agora. Porque a eternidade não espera. E a vida que você sempre sonhou, a vida que você foi feito para viver, está a apenas um passo de distância. Entregue. Confie. E deixe Jesus assumir o controle. Porque, no final, a única coisa que realmente importa é estar com Ele. E Ele está esperando por você. Não faça isso por ignorância. Jesus já abriu o caminho. Ele já pagou o preço por você. Então, pelo menos, considere com seriedade que Ele é a resposta para tudo aquilo que você não é, para tudo aquilo que você busca e não encontra. E, Julie, se eu pudesse acrescentar algo mais, foi o próprio Jesus quem disse isso. No livro de Apocalipse,
ele deixou claro: prefiro que você seja quente ou frio. Quente ou frio, dentro ou fora. Sim ou não. Mas não morno. Porque o morno, a Bíblia diz, Jesus o vomitará da sua boca. E, meu Deus, como vejo pessoas mornas hoje em dia. Elas dizem: bem, eu acredito em Deus. Mas até Satanás acredita em Deus, e ele não será salvo. Outras dizem: sou uma boa pessoa, nunca machuquei ninguém. E isso é louvável, mas não é suficiente. Você pode ser uma boa pessoa, pode tentar nunca ferir ninguém, mas isso não o levará ao céu. O caminho para o céu é um só, através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a sua resposta. Dê a ele uma chance. Faça uma oração simples. Não precisa ser neste exato momento, mas se eu pudesse dizer às pessoas como orar, seria algo assim: Deus, eu preciso de ti. Reconheço que não tenho certeza do meu futuro. Sei que sou pecador e preciso me arrepender. Esse é um passo fundamental. Nenhum de nós está isento de pecar. Então, diga: Senhor, perdoa os meus pecados. Vem para o meu coração, para a minha vida, reine em mim. As palavras exatas não importam tanto quanto o coração sincero. Convide-o para entrar, arrependa-se e veja como sua vida começará a mudar. Talvez não na primeira hora, mas em breve. É como plantar uma semente na terra: você a cobre com um pouco de solo, rega com água, que é o Espírito Santo, e deixa que a luz, o amor e a vida de Deus façam o resto. Ele cuidará do crescimento. E, Julie, podemos todos reservar nosso lugar no céu, não podemos? Dali, você nos conduziria em oração? Com prazer. Pai, agradeço-te por esta oportunidade de estar aqui com Julie e Dave. Eles são canais maravilhosos, vidas abençoadas. Vejo o teu amor neles, a vida de Deus pulsando em cada palavra e ação. Peço-te, Senhor, que continues a usá-los, a uni-los ainda mais um ao outro e a ti. Que o trabalho deles, o canal, o ministério, se assim posso chamar, floresça e se multiplique para a tua glória e para o bem deles. E, Pai, por aqueles que ouviram este podcast, oro para que toques profundamente em cada coração que é teu filho, que está aberto e disposto a ouvir. Fala com eles agora. Torna impossível que resistam ao teu chamado. Sim, em nome de Jesus, eu me levanto contra ti, Satanás. És um mentiroso, um ladrão, e o teu tempo está contado. Sai da mente da vida daqueles que estão ouvindo, seja agora, daqui a 10 anos ou em qualquer momento. Vamos fazer isso, Pai. Envia o teu Espírito Santo para mover-se nos corações e nas mentes de todos que ouviram estas palavras. Damos-te honra e glória, e oramos tudo isso no majestoso nome de Jesus. Sim. Sim. Amém. Amém.